A chorona, outrora uma bela mulher, fora traída por seu marido e, enlouquecida pela dor e desespero, cometeu um ato horrível. Afogou os próprios filhos no rio, que agora era conhecido por abrigar sua alma atormentada. Desde então, seu lamento angustiado ecoava nas margens, como um eco macabro do passado. Certa noite, uma mãe solitária chamada Isabela, que vivia às margens do rio, estava embalando seu bebê nos braços enquanto observava as águas escuras pela janela. A lenda da Chorona sempre fora tratada como uma fábula para afastar crianças desobedientes. Mas algo naquela noite fez Isabela sentir um calafrio na espinha. A lua lançava uma luz fraca sobre as águas inquietas quando, de repente, um choro angustiante ecoou através da noite silenciosa. O bebê nos braços de Isabela se agitou inquieto, como se pudesse sentir a presença sinistra que se aproximava. As águas do rio sussurravam como se estivessem contando a história trágica da Chorona. Um lamento feminino ecoou através da escuridão e Isabela, apreensiva, viu uma figura vestida de branco emergir das sombras. O rosto da Chorona estava oculto pelas mechas longas e encharcadas de seus cabelos negros. Seu vestido esvoaçava como se fosse feito de névoa, e seus olhos, brilhando com uma luz sobrenatural, encontraram os de Isabela. O choro do bebê misturou-se ao lamento angustiante da Chorona, criando uma sinfonia macabra que ecoava pelas margens do rio. Isabela, apavorada, tentou recuar, mas a presença da Chorona parecia enraizada em sua casa. A entidade, com uma voz que era um sussurro gelado, murmurou palavras incompreensíveis, ecoando a tristeza eterna que a consumia. A Chorona estendeu os braços esqueléticos em direção ao bebê, como se quisesse reivindicar a criança para substituir as que havia perdido. Isabela, coração acelerado, recitou uma prece em desespero enquanto segurava seu filho com força. A entidade, perturbada pela invocação, desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas o eco de seu choro melancólico. Isabela, tremendo de medo, permaneceu vigilante, temendo que a Chorona pudesse retornar a qualquer momento. A lenda viva da Chorona continuou a assombrar as margens do rio, lembrando a todos no vilarejo que, mesmo na calada da noite, a tristeza profunda e a vingança amaldiçoada de um espírito atormentado podiam se manifestar em formas aterrorizantes. Em uma escola antiga e imponente, pairava uma lenda sombria que sussurrava pelos corredores como um vento frio. Conta a lenda que a loira do banheiro era um espírito vingativo, que assombrava os sanitários femininos, esperando pacientemente por suas vítimas. A história começava décadas atrás, quando uma jovem estudante, chamada Luana, encontrou um destino trágico. Vítima de piadas e zombações, ela buscava refúgio no banheiro para esconder as lágrimas que teimavam em cair. Um dia, porém, as humilhações tornaram-se insuportáveis, e a pobre Luana sucumbiu à dor, tirando a própria vida dentro de uma das cabines do banheiro. Desde então, contava-se que o espírito de Luana assombrava o banheiro, assumindo a aparência de uma loira pálida e vestindo um uniforme escolar desbotado. Diziam que seus olhos eram janelas para o além, refletindo a dor e a amargura que carregava além da morte. As estudantes nunca ousavam ir ao banheiro sozinhas e evitavam olhar para o espelho durante muito tempo. Dizem que se alguém pronunciasse seu nome 3 vezes diante do espelho, a loira do banheiro surgiria, pronta para arrastar a alma imprudente para o reino sombrio além do reflexo. Certo dia, uma aluna corajosa chamada Camila, cética quanto à lenda, decidiu desafiar a tradição. Foi até o banheiro, encarou o espelho e sussurrou o nome Luana 3 vezes, com um sorriso zombeteiro nos lábios.
O ambiente pareceu gelar instantaneamente, e as luzes oscilaram enquanto um lamento distante ecoava pelos corredores. Um arrepio percorreu a espinha de Camila quando a água das torneiras começou a escorrer como lágrimas pelos canos. De repente, a atmosfera do banheiro se tornou opressiva, e o reflexo de Camila no espelho começou a distorcer, revelando a figura espectral da loira do banheiro atrás dela. O rosto de Luana estava contorcido em angústia, e seus olhos, vazios de vida, encontraram os de Camila. O banheiro ficou em silêncio, apenas quebrado pelo eco suave do choro da loira. Quando a luz piscou uma última vez, a visão horripilante desapareceu, deixando Camila paralisada de terror diante do espelho. A lenda da loira do banheiro continuou a assombrar a escola, com a experiência de Camila servindo como um aviso a todos que subestimavam o poder da tristeza e do sofrimento que persistiam além da morte. Desde então, nenhum estudante ousou provocar o espírito da loira vingativa, e o banheiro permaneceu como um túmulo silencioso para a alma atormentada de Luana. Essa história foi contada por minha mãe, e ela ouviu quando era criança. No interior do Pernambuco, onde ela morava, existia um cemitério próximo à sua casa. Na verdade, era o único da cidade. Certa noite, uma moça voltava tarde pela rua desse cemitério. A rua estava vazia, e fazia até um pouco de frio quando uma neblina começou a surgir. Logo, um barulho como se fosse um cavalo começou a se aproximar, e naquele momento, a moça sentiu um arrepio e olhou para trás, para ver se alguém estava vindo, porém não tinha ninguém. Ela começou a acelerar o passo, e o seu coração agora batia mais rápido. Quando avistou mais à frente, um homem vestindo um terno branco e chapéu estava parado no final da rua, olhando em sua direção. Ela não conseguia enxergar muito bem, pois a neblina dificultava a visão, e a rua era muito mal iluminada. O homem desejou boa noite para ela, e aquela voz soou tenebrosa e aterrorizante. E então ele continuou: há muitos anos eu venho a essa rua em busca de uma noiva. Você gostaria de ser a minha noiva? Disse aquela voz apavorante. A moça ficou com muito medo, e o homem começou a caminhar em sua direção. Foi quando ele saiu de trás da neblina, e a moça pôde ver seus pés. Qual foi o susto quando viu que aquele homem não tinha pés humanos, mas sim pés de bode. A moça saiu correndo desesperada sem olhar para trás. E até hoje a história do homem bode é contada pelos arredores da cidade. E você? Acredita nesses relatos? Tem algum relato de terror para contar? Deixe a sua opinião nos comentários. Aproveite e se inscreva aqui no canal para receber novos relatos.